Olha esse vídeo. Quando falou sobre os acontecimentos que marcariam o tempo do fim, Jesus deu o aviso que está registrado no nosso texto de hoje. Vamos ver no contexto. Mateus, capítulo 24, versículos 42 até o 45. Diz o seguinte: portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse em que vigília o ladrão veria, ficaria acordado e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por essa razão, vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês, discípulos, não imaginam. O Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. E o 45 diz: quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos, para lhes dar o alimento no tempo apropriado? O que significa nos manter vigilantes? As palavras de Jesus indicam que quando ele vier para executar o julgamento de Jeová, nós queremos estar prontos, estar agradando a Jeová e estar ocupados no trabalho que ele nos deu para fazer. E como nós fazemos isso? O versículo 45 chama nossa atenção para o escravo fiel e prudente, um escravo que daria aos domésticos o alimento no tempo apropriado. E esse alimento os ajudaria a estar prontos. Vamos ver algumas das coisas que aprendemos com a ajuda do escravo fiel e prudente nos últimos anos. Interessante que ele está falando a respeito de alimento, né? De alimento espiritual, que o escravo fiel e prudente iria alimentar, né? E isso é algo maravilhoso. Só que a Bíblia, né, no livro de Jeremias 15:16, lá o profeta ele diz que a palavra de Deus era o seu alimento. Só que, para esse testemunho de Jeová, o alimento espiritual são as revistas e o material que é produzido pelo corpo governante, né, pela torre de vigia. Esse alimento espiritual, que já foi dito várias datas do fim do mundo, que já foi modificado 1 milhão de vezes, tudo isso é alimento espiritual. Esse alimento espiritual que fortalece os irmãos, esse é o alimento espiritual que foi prometido. Bem, o texto de Mateus 24:45, né, que é o que se baseia o corpo governante para prover alimento espiritual, entre aspas, nada mais é uma parábola que fala a respeito dos cristãos que são sinceros e obedientes a Deus. Mas o corpo governante usa uma interpretação para poder justificar os seus ensinos. E aí ele vai tentar falar que o alimento espiritual do escravo fiel e prudente do corpo governante é um alimento muito nutritivo. É um alimento que, inclusive, tem prazo de validade. É um alimento perecível. Não é um alimento sólido, né, que fortalece e que, de fato, é um alimento verdadeiro. É um alimento perecível. Porque aquilo que foi produzido pelo escravo 5 anos atrás, hoje já é intragável, já é considerado um alimento tóxico, um alimento falido, um alimento vencido, porque as doutrinas já mudaram. Então, esse é o alimento que é providenciado e que dizem que é um alimento produzido por Deus, por Jeová. Mas será? Exemplo: a Sentinela de 15 de maio de 2000, na página 14, parágrafo 27, diz: todas as profecias do livro de Daniel já se cumpriram, com exceção de uns poucos pormenores. Quais? O parágrafo 28 diz que o estudo do capítulo 11 de Daniel mostra que o conflito entre o rei do norte e o rei do sul já chegou aos seus estágios finais. Isso nos ajudou a continuar vigilantes. Aprendemos mais sobre a profecia de Daniel na Sentinela de 15 de junho de 2012, no artigo Jeová revela o que tem de ocorrer em breve, explicando o significado da estátua nos sonhos de Nabucodonosor
e os dedos dos pés que eram parcialmente fortes e parcialmente frágeis, a sentinela disse o seguinte sobre o Rei do Sul: o povo mina a capacidade da potência mundial anglo-americana de agir com força comparável à do ferro. Também, ideologias contrárias e apertados resultados eleitorais que não produzem uma clara maioria têm enfraquecido a base do poder até mesmo de líderes populares, de modo que eles não têm plena autoridade para implementar seus programas de governo. Isso foi em 2012 e também nos ajudou a continuar vigilantes. E recentemente tivemos a edição de estudo da Sentinela de maio de 2020, com 3 artigos falando sobre Daniel, capítulo 11. Você se lembra dos novos entendimentos dessa sentinela? Foram vários, mas vamos ver 2. Primeiro, achávamos que o Rei do Norte, que na época era a União Soviética, entrou no que Daniel 11:41 chama de Terra Gloriosa durante a Guerra Fria, por perseguir os cristãos, limitando, mas não paralisando, a atividade deles. Mas agora, essa sentinela nos ajudou a entender melhor essa profecia, por dizer que o Rei do Norte entrou na Terra Gloriosa várias vezes durante os últimos dias. Por exemplo, por proibir nossas publicações, a obra de pregação e as reuniões, confiscar nossas propriedades e por perseguir e matar o povo de Deus. Ele está falando aqui sobre a atualização do Rei do Norte, que aconteceu na pandemia, em 2020, que eu lembro que eu estava lá nessa época, e houve a alteração sobre o Rei do Norte, né, que era antigamente a União Soviética e agora é a Rússia. O engraçado é que eles empurram de todo jeito a torre de vigia na Bíblia. Não sei como, mas ele tenta empurrar ali, dizem, ali estão falando da gente, né? A Rússia fez isso, está falando da gente, a Rússia é o Rei do Norte. Qual é a base para isso? Nenhuma. Qual é a credibilidade que eu tenho de acreditar que isso que o senhor aqui está falando é verdadeiro, se até em 2019 a interpretação era sobre a União Soviética e sobre o que aconteceu no período da Guerra Fria? Já não é mais aquilo e agora já é outra coisa. Qual é a credibilidade? Qual é a prova que eu tenho para confiar que essa interpretação agora está certa? E que, de fato, a Bíblia está falando da torre de vigia lá. Qual é a prova que eu tenho disso? Não existe prova nenhuma. É mais uma especulação que daqui a alguns anos vai ser mudada novamente. Porque é sempre assim. A gente está falando isso, por isso que a história é importante. Porque quando a gente investiga a história de determinados assuntos, a gente entende o que de fato está se acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Então, você mesmo acredita que essa nova interpretação sobre o Rei do Norte está certa? Daqui uns dias, eles vão colocar o Rei do Norte como a Noruega. Não é para tanto, porque hoje a Noruega está fazendo a mudança de doutrina com respeito ao ostracismo. E eles estão mudando. Tudo por conta de direitos humanos. Não vai me admirar muito se eles empurrar a Noruega como parte do Rei do Norte. E eles vão dizer assim, não, agora a Noruega faz parte do Rei do Norte e é um coloio, né, de países, né, já que a última potência é duas, é a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, a gente pode colocar o Rei do Norte como dois. E aí a gente empurra a Noruega e a Rússia, já que eles estão, entre aspas, perseguindo a religião verdadeira. E, na verdade, eles apenas estão cobrando os direitos, né, legais e políticos e leis que, de fato, é para todos, e não exceção Torre de Vigia. Apenas isso, simples. Lá na Rússia, as testemunhas de Jeová são proibidas, né? São considerados seita extremista e que é proibido a prática da religião. Lá é proibido, mas é só as testemunhas de Jeová? Não, é um monte de religião considerada extremista, um monte. E se a gente for ver detalhes, de fato existe extremismo. Não há algo equilibrado. Mas é só as testemunhas de Jeová? Não, tem um monte. Na Noruega está acontecendo com as testemunhas de Jeová por ferir direitos humanos. Então não tem nada a ver com perseguição, nada a ver. Você não respeita os direitos humanos, você precisa ser punido. É simples. Mas vamos ouvir, né, mais detalhes sobre o alimento espiritual.
esclarecimento está ajudando as pessoas a continuar vigilantes e a não desanimar por causa da perseguição. Um segundo ponto dessa sentinela é o seguinte: Então, nesse caso aí, essa nova interpretação do Rei do Norte é meramente motivacional, que foi o que ele quis dizer aí no final, né? Essa nova interpretação está servindo de incentivo para que as pessoas mantenham-se de pé, né? Firmes. Vamos ouvir de novo ele não falando? desanimar por causa da perseguição. Um segundo ponto dessa sentinela é o seguinte: vezes durante os últimos dias, por exemplo, por proibir nossas publicações, a obra de pregação e as reuniões, confiscar nossas propriedades e por perseguir e matar o povo de Deus. Esse esclarecimento está ajudando as pessoas a continuar vigilantes e a não desanimar por causa da perseguição. Essa nova interpretação está ajudando os irmãos a manter-se vigilantes e perseverar. Então, a mudança com respeito à interpretação do Rio do Norte é uma mudança motivacional para aqueles que estão nessa região. Foi isso que ele quis dizer. Deixa aqui nos comentários se você entendeu de forma diferente da minha. Deixa aqui nos comentários, que para mim foi isso que ficou compreendido. A mudança é motivacional para motivar as pessoas que estão lá. Por isso que daqui a alguns anos eles vão ter que arranjar uma nova interpretação. E mais uma vez, tá? Quem sabe a Noruega entre aí e seja parte do Rio do Norte. Um segundo ponto dessa sentinela é o seguinte: Daniel 11, 44 e 45 fala sobre o Rei do Norte. Lá diz que haverá notícias procedentes do leste e do norte que o perturbarão. E o terceiro artigo faz uma conexão desses versículos com a profecia de Apocalipse 16, 21, de que grandes pedras de granizo cairão sobre os inimigos de Deus. O escravo já disse que essas pedras de granizo podem representar a dura mensagem de julgamento que o povo de Jeová vai divulgar. Mas esse artigo de estudo, na página 15, chega até mesmo a sugerir que talvez seja essa dura mensagem, essas grandes pedras de granizo, que leve Gog de Magog, ou seja, a coalizão de nações, a atacar o povo de Deus. Esse tipo de alimento espiritual nos ajuda a estar prontos, a agir do modo certo, a estar ocupados no trabalho que Jesus deu aos seus verdadeiros discípulos nesse tempo do fim. Interessante que Gog e Magog, até um tempo desse, era Satanás. Agora é uma colisão de nações. É engraçado, né? Como as coisas mudam o tempo todo. E dizer que isso incentiva os irmãos a manter-se vigilantes, para mim isso é uma clareza de que os líderes, né, o corpo governante, não sabe o que de fato estão falando. Não há credibilidade de acreditar que dessa vez a interpretação é correta, se você olha para trás e o histórico da organização é de mudar o tempo todo as interpretações. Qual é a garantia que eu tenho de que essa interpretação é certa se daqui a 5 anos vai mudar tudo de novo? Eu acho que é até estranho, na verdade, até constrangedor um irmão testemunho de Jeová aprender a nova interpretação, ensinar para os estudantes, sendo que daqui a 2, 3 anos já é uma nova interpretação e a pessoa vai ter que reaprender o tempo todo. Nas reuniões e nas publicações, nós aprendemos que devemos comparar a situação do mundo com o que a Bíblia diz que aconteceria logo antes do fim. Os acontecimentos, a atitude das pessoas, o cenário político e a atividade do povo de Deus combinam exatamente com o que a Bíblia diz que aconteceria antes do fim chegar. Mas alguns talvez se perguntem: quando Jesus falou em Mateus 24:3 sobre o final do sistema de coisas, será que ele não se referia a uma época futura em que as condições do mundo estariam ainda piores? Bom, essa pergunta apareceu na Sentinela de 15 de agosto de 2015. Vejamos. Qual foi a resposta? Eles responderam com outra pergunta: até que ponto as condições vão piorar antes da grande tribulação? Por exemplo, você espera que haja guerras em todos os países, falta de alimentos para todos e doenças em todas as famílias? Assim, até os mais céticos seriam obrigados a admitir que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Mas Jesus disse que a maioria não faria caso de sua presença e continuaria com sua vida normal até que fosse tarde demais.
se referindo a Mateus 24, 37 e 39. Então, o cumprimento do sinal não poderia ser tão óbvio que seríamos obrigados a estar prontos. As pessoas teriam que ter uma chance de reconhecer o sinal ou de ignorá-lo. Isso também nos ajuda a continuar vigilantes. Mas eu já estou esperando há tanto tempo e ainda não participei na divulgação da mensagem de julgamento. E se eu morrer antes de ver o fim desse sistema de coisas? Para quem ele está falando isso? Ele está falando para as pessoas de mais idade, que é uma grande maioria na organização do corpo governante. Então, a maioria dos irmãos são de idade, são idosos. Então, ele está falando isso para que os irmãos de idade sosseguem o facho, né, e continuem seguindo o corpo governante. Bom, o que nós podemos aprender do escravo fiel e prudente? Veja esse belo ponto na Sentinela de 2020 no... Vocês percebem que é só revista, tá? Não é Bíblia, é só revista. O alimento espiritual dos irmãos, né, o corpo governante empurra de goela abaixo revista. Então, o discurso só revista. Nem livros foram, só revista, nada de Bíblia. Número 2, edição para o público, página 15. Os discípulos de Jesus não viram o fim dos problemas e do sofrimento durante a vida deles, mas eles foram protegidos. Como? Eles seguiam as leis justas de Deus e, por isso, eles evitaram muitos dos problemas que as pessoas tinham quando não obedeciam a Deus. A forte fé deles de que o reino viria os ajudou a enfrentar até mesmo os piores problemas. E Deus deu a eles poder além do normal para eles conseguirem lidar com os desafios e realizar coisas incríveis. Só quem é cristão que, que consegue lidar bem com os problemas. Porque você percebe que a comparação aí é para poder motivar os de mais idade a perseverar e continuar seguindo o corpo governante. Mas aí ele faz uma comparação com os apóstolos, com os discípulos do passado, em coisas que qualquer pessoa pode ser bem-sucedida. Ah, ele deu poder além do normal para poder enfrentar os desafios. Gente, só quem enfrenta desafios são os cristãos? Só quem enfrenta o desafio são as pessoas que seguem o corpo governante, que fazem parte da organização do corpo governante? Não. Todo mundo. Muitas pessoas reagem muito melhor do que pessoas que acreditam até em Deus. Vamos ser sinceros. E lidar com os problemas, não necessariamente, ou melhor, nada a ver, né? Você ter uma crença ou uma fé, uma religião. Isso vai depender muito de como você reage mediante situações desafiadoras. E muitas vezes as pessoas não têm nenhuma base religiosa, de fé ou filosófica, e ela reage bem. Isso não quer dizer nada. É isso, né, que é utilizado. É como eu digo, né, para o corpo governante, Deus ele não tem poder algum. Ele não faz nada. Jeová não faz nada. Não tem poder, não existe milagre. Então, por isso que o corpo governante ele forma pessoas sem fé. Ele forma pessoas que, na realidade, olhando bem, não acreditam em nada. Porque é isso. A única coisa maior que se Jeová pode fazer é uma motivação para enfrentar desafios. Porque nada mais além disso é possível. Quem não lembra de entrevistas em assembleias, congressos e até mesmo em reunião de pessoas que foram, entre aspas, pioneiros? Ah, que bênçãos você recebeu? Lembra desse tipo de pergunta que sempre tem? Quais são as bênçãos que você recebeu por ser pioneiro? Ah, eu consegui estudos bíblicos. Eu consegui mais revisitas. Essas são as bênçãos. Então, é um Deus muito limitado, que nada faz. Porque para se conseguir um estudo ou uma revisita,
precisa da bênção de Deus? Seria isso? Ou será que você estando lá todos os dias, isso não vai ser possível? Então, é uma visão muito pequena de um Criador, na minha opinião. O que vocês acham? Deixa aqui nos E comentários. também podemos dizer que, por causa do histórico, de integridade e perseverança deles, eles estão recebendo bênçãos eternas agora. E o mesmo vai acontecer com os que imitarem a fé deles. Isso nos incentiva a perseverar. Mesmo não sabendo quando Jesus virá, nós temos o grande privilégio de aproveitar o banquete que Jeová nos dá, alimento espiritual e nutritivo que nos ajuda a estar prontos. O alimento, que aqui são as publicações, é de Jeová. O alimento provido por Jeová. Então, as revistas, os livros, eles vêm de Jeová. Olha só que peso que se dá. Depois, não querem dizer que foram ditas falsas profecias. O alimento é de Jeová. Os irmãos, quando lêem uma revista, quando lêem um livro, eles não veem como sendo um homem que escreveu aquilo ali, mas vindo de Jeová. Por isso que as pessoas não podem questionar, as pessoas têm que aceitar aquilo como verdade, mesmo sendo uma verdade que muda o tempo todo. Está aqui, está muito claro. Então, por isso que tem essa pergunta aqui. Você se alimenta espiritualmente com o quê? É o alimento que Jeremias ele falou, que era a palavra, que era a Bíblia, ou são revistas, né, feitas por homens como qualqueres, que mudam as suas interpretações e que, na verdade, convenhamos, na verdade, não sabe o que está fazendo, já que muda o tempo todo de interpretação. Deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal do Pioneiro. Eu envio o Amor Cristão, você bate palma aí na sua casa.